Falando sobre o Douglas Santos, ponta direita de 23 anos de idade, que pertence ao Atlético e que foi um dos nomes especulados no Cruzeiro nessa atual temporada, tá? Vale lembrar que o Douglas está muito bem realmente pela equipe do Atlético e um dos destaques, que inclusive, dependendo do resultado do Cruzeiro, pode até mesmo terminar na frente da Raposa, tá? O Atlético já está classificado. Resta agora saber se eles vão ficar em terceiro, segundo ou até mesmo em primeiro lugar. Não se sabe ainda porque depende de uma sequência de resultados que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Mas enfim, falando sobre o Douglas Santos, ele que nesse ano pelo Atlético está fazendo uma boa campanha, tá? 9 partidas, 2 gols marcados e uma assistência. Vale lembrar que, no caso, o site Bola VIP que estipulou, no caso, especulando a contratação do Douglas Santos como uma das alternativas de ponta, que o Cruzeiro claramente tem buscado algumas alternativas no mercado, mas tem barrado na pedida dos clubes, sempre muito fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Enfim, ele que na temporada passada jogou pelo Londrina no início do ano, onde ele pertencia ao São Bernardo de São Paulo, fez 28 partidas, 4 gols marcados e uma assistência, jogou a reta final da Série D, se não me engano, pela Jacuipiense, e por lá fez 6 jogos, nenhum gol marcado, acabou voltando, acabando esse empréstimo dele, depois que ele saiu do Londrina e acertou com o Atlético, onde tem bons números até aqui. Ele que é revelado pela equipe do Bahia, tá? Fez a categoria de base por lá. Também jogou no Desportivo Brasil de São Paulo no início de 2018, onde fez 13 partidas, 4 gols marcados, rodou por vários times, chegou inclusive na base do Corinthians, sub-23. Na temporada de 2019, pelo Corinthians fez 8 jogos, apenas uma assistência e rescindiu seu contrato antes dele chegar na equipe do São Bernardo em 2020. Mas enfim, eu acho que se fosse para chegar uma opção de empréstimo, seria uma boa opção, né? O jogador que já enfrentou o Cruzeiro, foi muito bem. Possivelmente pode ser o adversário do Cruzeiro nas fases de semifinais, então vamos aguardar aí para ver como que vai ser. Então eu vejo que o Douglas Santos poderia ser sim uma boa opção, um cara barato, né? Se fosse para chegar de empréstimo com uma opção de compra ou obrigação de compra só no final da temporada, melhor ainda para o Cruzeiro. Enfim, mais um jogador que também pertence ao Atlético e que foi especulado é no caso do goleiro Pedro Rocha, ele que tem apenas 23 anos de idade. Notícia confirmada pelo Nicola lá no portal Super Esportes, tá? O Pedro Rocha, que no caso seria uma opção para ser o terceiro goleiro do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem o Rafael Cabral, titular, o Denis, segunda opção, e o Cruzeiro buscaria uma terceira opção, até porque o Gabriel Brazão não tá, no caso, não deve se recuperar tão cedo, vai passar por uma nova cirurgia no joelho, então o Cruzeiro procuraria assim mais uma opção para goleiro, que eu acho que não precisa, mas enfim, vai saber, né? Vai que depois o Denis é negociado no meio da temporada e o Cruzeiro fica só com o Rafael Cabral e um goleiro tem que puxar o goleiro do sub-20, enfim, até que eu entendo esse movimento de contratação do Pedro Rocha, mas vamos ver se a equipe do Atlético, que é também um clube empresa, vai querer uma compensação financeira, se eles vão aceitar o empréstimo com uma opção de compra. É um goleiro muito bom, em 10 partidas, para você ter uma ideia, ele foi vazado apenas 4 vezes na temporada, então é um goleiro que está com a melhor média de gols sofridos nesse ano. Ele que é revelado no caso, pela Ponte Preta, já teve passagem também pelo Itapirense, foi jogar na Ponte Preta, por lá teve poucas oportunidades, não chegou a jogar no time profissional e assim, estava na Inter de Limeira no ano passado, fez apenas uma partida, acabou seu empréstimo com a Ponte Preta, o seu contrato com a Ponte Preta, né? E foi pro Atlético até aqui, onde tem 10 jogos e tem sido titular absoluto. Mas enfim, a respeito dessa dupla aí do Atlético, o Pedro Rocha e também o Douglas Santos, você acha que seria uma boa opção? Você não acha? Enfim, tô curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Importante, eu quero falar com vocês 2 notícias bem ruins, né? Eu até mesmo não gosto de ficar trazendo muita notícia ruim aqui para vocês, mas é o que surgiu ao longo dessa semana, tá? Mesmo após a classificação do Cruzeiro, interesse de vários jogadores, enfim, o Cruzeiro foi impedido de registrar atletas por 6 meses por conta de uma dívida com o clube acreano, o Atlético do Acre, e assim, essa punição ocorre pela contratação do atacante Careca lá em 2017. Notícia da Rádio Itatiaia, onde no caso foi a Justiça do Acre que condenou o Cruzeiro a esses 6 meses de proibição de contratação, mas assim, essas informações são apenas iniciais, a Rádio Itatiaia aqui confirmou, mas nós ainda não sabemos se a CBF vai aderir a esse processo, se o Cruzeiro vai ficar impossibilitado ou não, até porque tem 15 dias para recorrer a essa ação na Justiça e também assim, tem uma multa de 10 mil reais, que nós não sabemos se essa multa é, por exemplo, se o Cruzeiro anunciar um jogador e registrar no BID, tem que pagar 10 mil reais, enfim, ou se realmente vai ser uma proibição de 6 meses por conta desse não pagamento ao Atlético lá do Acre
por conta da contratação do atacante Careca em 2017. Mas assim, o Cruzeiro tem que resolver a situação urgentemente, tá? Antes que vai parar na FIFA ou algo mais grave, porque hoje o valor é de R$900 mil e até mesmo já foi condenada pela Câmara Nacional de Resolução de Disputa, a CNRD, que também é bem forte. Então é um passo para a CBF vir e bloquear essas contas do Cruzeiro e poder, por exemplo, além de ter que pagar o valor de R$900 mil, ficar com 5, 6 meses de punição de transfer ban, mesmo tendo pagado. Eu não ficaria surpreso se acontecesse isso a primeira vez na história, justamente com o Cruzeiro, né? Eu não ficaria surpreso de forma alguma. Mas enfim, é um valor bem baixo, tá? Para você ter uma ideia, esse valor era de R$400 mil em fevereiro de 2018. E o Atlético do Acre está no direito dele, o Cruzeiro não pagou, vai atrás, até porque é um time bem pequeno, né? Não tem uma estrutura boa, então R$900 mil para eles vão fazer uma diferença absurda para o decorrer dessas temporadas e das próximas. Então eu consigo entender, mas o Cruzeiro tem que pagar esse valor, chegar a um acordo com o clube, sei lá, pagar R$200 mil à vista e as próximas parcelas de 100 mil por mês até o final do ano, por exemplo, porque corre um risco real de levar um transfer ban aí, com o Cruzeiro montando um time ainda para a Série B, deve chegar mais reforços, pelo menos uns 3.